Olá e bem-vindos a mais uma análise aqui no Diário SA. Olá, pessoal! Hoje, vamos mergulhar no relatório gerencial de outubro de 2025 do Kinea Índice de Preços, o famoso fundo imobiliário KNIP11. Um gigante do mercado, né? Um dos maiores fundos de papel que a gente tem na bolsa. Exatamente. E o que chama atenção logo de cara é que ele parece estar em promoção, sabe? Sendo negociado com um belo de um desconto. A nossa missão aqui vai se investigar a fundo. Esse deságio é uma oportunidade de ouro ou, sei lá, um sinal de alerta que o mercado está vendo e a gente ainda não? É a grande pergunta, né? A pergunta de, no caso, mais de 7 bilhões de reais, que é o patrimônio do fundo. O KNP11 tem um objetivo muito claro, que é investir em CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários. Para proteger o investidor da inflação. Isso, basicamente ele compra dívidas do setor imobiliário e ganha juros com isso. E os números de outubro mostram bem essa escala, né? Um patrimônio líquido de 7,33 bilhões de reais. E mais de 71 mil cotistas. Não é qualquer fundo. Definitivamente não. Pois é. E por ser tão grande que esse tal desconto me deixa intrigado. O relatório mostra que a cota patrimonial, que seria o valor, digamos, justo do fundo... O valor contável, né? Exato. Estava em R$ 91,51. Só que na bolsa, a cota de mercado estava sendo vendida por R$ 88. Uma diferença de quase 4%. Parece pouco, mas nesse volume todo é muito dinheiro. É o que eu pensei. O que explica isso? Então, aí que a análise fica interessante. Esse deságio, na prática, é como se você pudesse comprar um pacote de ativos que vale R$ 91,51, pagando só R$ 88. As razões podem ser várias. Pode ser só o humor do mercado, uma expectativa de juros futuros mais altos, o que torna a renda fixa mais atraente, ou pode ser o mercado precificando algum risco que não está tão óbvio ali na primeira página. Falando em mercado, o relatório menciona uma liquidez média diária de 9 milhões de reais. Isso é bastante robusta, né? Sim, é um volume excelente para o dia a dia. Mas a gente sabe que em dias de pânico, a liquidez some. Esse volume se mantém. O investidor corre o risco de ficar preso no fundo? É uma preocupação válida. 9 milhões é ótimo, um investidor pessoa física entra e sai sem problema nenhum. Mas num evento extremo, um cisne negro... Aí tudo seca. Tudo seca. A vantagem do KNP11 é que, por ser tão grande e pulverizado, ele tende a ter uma liquidez mais resiliente. A porta de saída dele é mais larga, digamos assim. Entendi. Uma porta mais larga. Bom, um fundo desse tamanho atrai muito investidor. Mas no fim do dia, o que todo mundo quer saber é do pinga-pinga na conta. Como foi o dividendo de outubro? O fundo anunciou uma distribuição de 62 centavos por cota. Certo. E aqui tem um detalhe importante. O resultado que o fundo gerou no mês foi exatamente 62 centavos por cota. Ou seja, a gestão distribuiu 100% do que entrou. Nem mais, nem menos. É uma boa prática. Mostra transparência. Mas, por outro lado, tem investidor que prefere uma distribuição mais suave, né? Onde a gestão usa as reservas para evitar essas quedas. Sim, existe um debate sobre qual a melhor abordagem. Qual a desvantagem de ser tão purista? A desvantagem é a volatilidade no rendimento. Se a inflação de um mês vem negativa, o dividendo cai junto, não tem jeito. A outra abordagem, de suavizar, dá mais previsibilidade, mas pode mascarar algum problema. E o KNP11 tem reservas para fazer isso? Tem sim. O relatório mostra uma reserva acumulada de 76 centavos por cota. É um colchão bem considerável, mas a filosofia da Kinea parece ser usar só em casos mais extremos. E essa queda no rendimento, então, tem uma explicação clara, né? O relatório mesmo diz que o resultado de outubro reflete a inflação de meses anteriores. Exatamente, é o tal do descasamento temporal. O IPCA é divulgado, aí os devedores calculam a correção, pagam para o fundo que só então apura o resultado para distribuir. Então tem um delay aí. Tem um delay. Na prática, o que entra no caixa em outubro é a inflação de agosto e setembro. E esses meses foram bem fracos. Agosto teve deflação, menos 0,11%,
E setembro, uma inflação baixinha, de 0,48%. A conta não fecha para cima. Não fecha. Um IPCA de 4,55% para 2025 e 4,20% para 2026. Isso significa que podemos esperar uma recuperação nos dividendos? A tendência matemática é essa, sim. Com a inflação voltando a patamares mais normais, a correção monetária que incide sobre quase 99% da carteira vai ser maior. E isso deve, em tese, turbinar os resultados. Mas é uma projeção. Exato. É uma projeção, uma média de expectativas. Se a economia desacelerar mais forte, essa projeção pode mudar. Não é um caminho garantido. Ok, vamos mergulhar na carteira então. E o primeiro número que salta aos olhos é a alocação de 107,2% do patrimônio. Peraí, como assim? O fundo está investindo um dinheiro que não tem? Isso soa um pouco arriscado. Parece, né? Parece contraintuitivo. Mas isso se chama alavancagem. E no caso é de 7,2%. Eles usam um instrumento chamado operações compromissadas reversas. Nome complicado. O nome mas a lógica é simples. O fundo usa os próprios CRIs como garantia para pegar um empréstimo de curto prazo com custo baixo. Com esse dinheiro extra, a gestão ganha agilidade para aproveitar uma oportunidade de compra sem precisar vender outro ativo. Ah, entendi. É uma ferramenta para otimizar o portfólio. Exato. O risco existe, claro, se o custo desse empréstimo subir muito ou se as garantias caírem de valor. Mas uma alavancagem abaixo de 10% é considerada bem gerenciável pelo mercado. Ok, faz sentido. É uma alavancagem tática. E a qualidade dos ativos em si? O relatório fala de uma taxa média de IPCA mais 10,56% ao ano. E essa taxa é o coração da tese de investimento. É uma taxa muito, muito atrativa. Para colocar em perspectiva, isso é bem maior do que o Tesouro Direto oferece hoje. Certo. Essa diferença, esse spread, é o que remunera o investidor pelo risco de crédito. E nesse patamar, a gestão sinaliza que está conseguindo encontrar bons projetos, com boas garantias e ainda extrair um retorno excelente. O relatório também menciona uma duration de 3,7 anos. O que isso significa na prática para quem investe? A definição técnica não ajuda muito. Pensa na duration como a sensibilidade do fundo a uma mudança nos juros. É como o tamanho de uma alavanca. Uma duration muito longa, de 7 ou 8 anos, significa que a cota na bolsa balança muito mais se a Selic sobe ou desce. E 3,7 anos é... É moderado. Ele não é ultraconservador, mas também não é super arriscado a ponto de dar sustos no cotista a cada reunião do Copom. É um bom meio termo. Interessante. Em termos de diversificação, a carteira parece bem dividida. Quase 30% em shoppings, outros 30% em escritórios, 23% em logística. Bem equilibrado. Sim, essa é uma das grandes vantagens de um fundo desse porte. Ele consegue ter exposição relevante aos 3 principais setores do mercado comercial. Diluindo o risco, né? Exato. Se o setor de escritório sofre com o home office, talvez a logística esteja bombando com o e-commerce. Essa diversificação é um pilar de segurança. E em outubro, eles fizeram uma única movimentação, certo? Um CRI da Creditas. Isso, um investimento de 12,6 milhões de reais, com taxa de IPCA mais 9,20%. O lastro é em... Home Equity. Home Equity. É aquele empréstimo com garantia de imóvel, né? Exatamente. A pessoa dá o próprio imóvel como garantia. É um crédito pulverizado. São milhares de pequenos empréstimos, o que dilui o risco de um único calote grande. É uma tese de investimento que se tornou bem sólida. Certo. Bom, vamos amarrar tudo isso. A gente começou com a pergunta se o deságio do KNIP11 era uma oportunidade ou um alerta. O que a gente descobriu? Que temos um fundo gigante, líquido, mas com um rendimento recente que sofreu por causa da inflação baixa lá de trás. Por outro lado, mergulhando nos detalhes, a gente vê uma carteira com uma taxa de retorno potencial altíssima, de IPCA mais 10,56%, bem diversificada e com uma alavancagem tática que parece controlada. Ou seja, os motores do fundo parecem muito bons. Sim, a qualidade dos motores parece inquestionável.
A questão é se o combustível, que é a inflação, vai ajudar nos próximos meses. Então, aquelas projeções de inflação mais altas para o fim de 2025 e para 2026 são o principal fator a se observar para uma possível recuperação. E, talvez, para a redução daquele deságio. Sem dúvida. Se a inflação se confirmar mais alta, o resultado do fundo tende a melhorar. Isso provavelmente atrairia mais compradores e empurraria a cota de mercado para mais perto do valor patrimonial. O investidor que entra agora está apostando nisso. Exato! Está apostando nesse cenário de normalização da inflação e fechamento do deságio. E aquela alavancagem de 8,4% é algo para ficar de olho. Com certeza. É um ponto crucial de acompanhamento. A decisão da gestão nos próximos meses, se eles vão aumentar ou diminuir essa exposição, vai dizer muito sobre a visão que eles têm para o futuro do mercado. Recapitulando então, o KNP 11 parece um navio sólido, passando por uma maré meio baixa de inflação, mas com motores potentes, prontos para acelerar. O deságio atual é o convite para embarcar, mas sem garantia de quando a maré sobe. Exato! E isso nos leva a uma questão final para reflexão. O relatório mostra uma carteira robusta, mas a grande questão é, será que o mercado de escritórios e shoppings, que são quase 60% do fundo, já se recuperou totalmente do baque da pandemia, do trabalho híbrido, do e-commerce? Ou será que o deságio atual na cota do KNIP 11 já embute um risco estrutural nesses setores, que os números frios do relatório não mostram em detalhes? Uma ótima pergunta para se pensar. Fica a reflexão. Gostou da análise? Para não perder os próximos episódios e continuar acompanhando os principais ativos do mercado, clique em seguir no seu tocador de podcasts. A gente se encontra na próxima. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima.